Bom Dia Ministro. Olá, já estamos por aqui. Um excelente dia para você. Hoje é quinta-feira, dia 7 de novembro de 2024. Estamos ao vivo, direto dos estúdios da EBC em Brasília, com colegas de emissoras de rádios convidadas de norte a sul do país. Muito prazer, eu sou Karine Melo e ao longo dessa próxima hora estaremos juntos no Bom Dia Ministro. Esta é uma produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com o Canal Gov, uma emissora da Empresa Brasil de Comunicação. Nesta próxima hora, são muitos os meios para você nos acompanhar. Pela Rádio Gov, estamos em rede facultativa de rádio para todo o país, mas se você quer nos ouvir e ver, pode nos acompanhar pela sua TV no Canal Gov ou pelo nosso canal no YouTube, que é o @canalgov. Quer mais opções? Então eu sugiro o site da Agência Gov, agenciagov.ebc.com.br, que além da TV ao vivo, você acompanha as principais notícias do governo federal. Outra maneira é baixar de graça na sua loja de aplicativos o Canal Gov e assistir toda a nossa programação ao vivo, bem na palma da sua mão. E está chegando, daqui a uma semana, na próxima quinta-feira, dia 14, o Brasil cedia o G20 Social, evento inédito, que será uma das marcas do Brasil na presidência do grupo. Com o lema Construindo um Mundo Justo e um Planeta Sustentável, o objetivo do G20 Social é ampliar a participação de atores não governamentais nas atividades e nos processos decisórios do G20. Para falar desse assunto, a gente recebe o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, que é o coordenador do G20 Social. Prazer recebê-lo, ministro, mais uma vez. Um ótimo dia para o senhor. Bom dia, Karine. Bom dia ao povo brasileiro. Bom dia a todos que nos assistem, nos ouvem nesse momento. É uma satisfação e uma alegria estar de volta ao Bom Dia Ministro, poder conversar com o nosso país através dessa grande audiência que é a EBC em rede, com rádios do país inteiro. Eu quero cumprimentar as meninas que aqui estão trabalhando, a Gabriela, a Mariane e a Cris, que estão conosco no programa. Cumprimentar a Reinaldo, que eles estão responsáveis para a gente poder, junto com a Karine e toda a equipe técnica, chegar até o Brasil e poder conversar com a nossa gente. É isso, ministro. Ainda tem uma turma lá no Switcher, é muita gente aqui envolvida, mas vamos em frente, ministro. Quero saber, o G20 Social é uma novidade, né, que o Brasil está trazendo agora. O Brasil está à frente da presidência do G20, e a novidade é justamente o G20 Social, que eu diria que é bem na pegada do governo do presidente Lula de ouvir as pessoas, não é, ministro? Eu queria que o senhor dissesse qual é a diferença do social e da cúpula e o que o social deve levar para essa cúpula. Olha, primeiro é importante informar as pessoas o que é o G20. O G20 é a reunião das 19 economias mais potentes do mundo, dos países, mais a União Europeia e a União Africana. Então, essas 20 economias mais potentes se reúnem para definir temas importantes para serem aplicados nas populações no mundo inteiro. Esse G20 é presidido por um país ano a ano. Este ano a presidência é do Brasil. Então, o G20 ele tem duas trilhas chamadas, que é a trilha geopolítica, que é coordenada pelo Ministério das Relações Exteriores, que discute os temas políticos para serem abordados na cúpula dos chefes de estados, e a trilha econômica, que é coordenada pelos Ministérios da Fazenda, no caso aqui Fernando Haddad, e a geopolítica Mauro Vieira, que discute a parte da economia. O que é que o presidente Lula faz? Ele, na prática, cria uma terceira trilha, que é o G20 Social. É algo inédito. É só alguém com a história e com um compromisso inquebrantável com o povo, como é o presidente Lula, como ele tem, e a liderança mundial que ele tem para poder fazer um tipo de ação dessa. Então ele criou uma terceira trilha na prática, que é o G20 Social. E o ineditismo disso requer muito trabalho e muito debate. Então, o que é que acontece? Ele criou o G20 Social. Então, o G20 Social, ele chamou a população a participar do processo do G20. Porque o povo, Karine, no G20, tradicionalmente, fica a 15, 10, 20, 30 quilômetros fazendo protesto.
o presidente Lula convidou as populações desses 20 países para poder participar do G20 e poder ter... Nós criamos o G20 Social e criamos a cúpula do G20 Social. A cúpula dos chefes de Estado acontecerá nos dias 18 e 19 no Rio de Janeiro. A cúpula do G20 Social acontecerá 14, 15 e 16 no Rio de Janeiro. Nós criamos ali o território do G20, que vai do Boulevard, no Rio de Janeiro, à Praça Mauá, onde terão os debates nos galpões e terá a feira, que eu vou falar daqui a pouco, dos caminhos à feira, que acontecerá paralelamente. Então, é o convite que o presidente Lula fez para o povo participar, porque é o lógico que às vezes o óbvio não é feito. Sim. Porque os chefes de Estado vão definir políticas públicas que vão atingir todas as populações no mundo. E a população não participa desse processo? Então o G20 Social é dizer, venham, o povo vem contribuir com esse processo. Então, o G20 Social, ele aconteceu durante o ano inteiro e vai culminar com a cúpula do G20 Social nos dias 14, 15 e 16 no Rio. Em que consiste isso? Você tem os 13 grupos de engajamento, que é mulheres, o mundo do trabalho, startups, juventude, tribunais de contas, parlamentos, que está acontecendo hoje no Brasil, na Câmara dos Deputados, a reunião do grupo do parlamento, que discutiram os 3 temas que o presidente Lula determinou. Então, olha só o ineditismo desse G20. Tem o G20 Social e o presidente Lula define 3 temas para serem abordados no G20, que é o quê? Combate à fome, à desigualdade e à pobreza. Enfrentamento às mudanças climáticas e por políticas de sustentabilidade e uma transição energética justa. E nova governança global. Bota o dedo na ferida. Uhum. Por quê? A fome é um problema mundial que voltou e no Brasil voltou e nós estamos combatendo, estamos enfrentando. As mudanças climáticas, que é um fenômeno, como eu sou da área ambiental, eu já convivo com isso há algum tempo, mas ela é mais recente para o conjunto da população, infelizmente, isso já poderia ter sido enfrentado em outro momento. E a nova governança global, porque a regra que a ONU conduz no mundo hoje é da correlação de força da Segunda Guerra Mundial. De lá para cá, muitos países que não tinham tanta importância geopolítica passaram a ter. Outros países que eram tão importantes deixaram de ter. Os países que fazem a guerra são os que estão nos conselhos de paz. Isso precisa ser discutido. Não é fácil, só alguém com a liderança do Lula é capaz de botar isso na pauta. Então, o G20 Social discutiu durante o ano inteiro nos grupos de engajamentos e a sociedade civil fez o seu debate chamado autogestionado. Quer dizer isso, são atividades gestionadas pelo movimento social, geridas pelo povo, de forma autônoma, de forma independente. Então nós tivemos um ano inteiro de trabalho nos grupos de engajamento, que produziram seus documentos, e nos movimentos sociais com as suas atividades autogestionadas. Então foi um ano inteiro de trabalho. Muito foi produzido. E ainda está sendo nesse momento, que nós estamos uma semana e as coisas estão acontecendo muito forte. Então, isso tudo escoa para a cúpula do G20 Social nos dias 14, 15 e 16. Então lá, o que é que vai acontecer? Se você quiser, já começa a falar. Vamos falar só um spoilerzinho, porque a gente vai voltar nesse assunto daqui a pouco, que está cheio de rádio querendo perguntar, ministro, mas vamos lá. No G20 Social, ao final, um documento vai ser entregue, não é isso? Então, aí o que é que vai ser o G20 Social? Nós vamos ter as atividades autogestionadas, que eu vou explicar direitinho aqui como é que é. Perfeito. Vai ter a discussão sobre esses 3 grandes temas, que eu vou entrar também nos detalhes. E, ao final, no dia 16, terá um documento síntese. Um documento síntese que vai ser entregue ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que será endereçado aos chefes de Estado. Um documento da visão do povo e dos movimentos sociais organizados sobre os temas que estão sendo propostos no G20. Aí você pode me perguntar, e esse debate está sendo todo, os documentos que foram feitos? Isso vai compor um caderno
anexo com as propostas que todos os grupos e que a sociedade civil possa ter produzido. Por exemplo, o grupo de juventude fez um trabalho muito sério sobre os desafios da juventude, sobre inserção. O grupo das mulheres fez um debate muito sério sobre trabalho igual, salário igual, combate ao feminicídio, a violência contra as mulheres. O mundo do trabalho fez um debate muito, muito, muito importante sobre esse novo mundo do trabalho, do empreendedorismo, que o cidadão e a cidadã se sentem um empreendedor, é dono do seu destino, mas quando ele tem um acidente no aplicativo, que ele está acamado, ou que ele está perto da sua bicicleta, o seu carro ou a sua moto, ele vai perceber que não tem nenhuma segurança, nenhum direito assegurado pelo Estado. Então, tudo isso vai compor o caderno de anexo dos projetos para acompanhar esse documento síntese que será entregue ao chefe de Estado, produzido pelos movimentos sociais organizados das 20 economias mais importantes do mundo. E a gente vai falar muito mais sobre isso ainda ao longo dessa hora, mas eu já quero chamar, ministro, o nosso giro aí de rádios pelo país. Vamos começar então? Vamos começar pela Rádio Nacional de Brasília. Já está lá ele, Renato Ribeiro. Bom dia para você. Bom dia, Karine. Bom dia, ministro. Ministro, em relação ao G20, o senhor citou aí os 3 grandes temas que são objetivos do Brasil na cúpula. O senhor acredita que a vitória de Donald Trump nos Estados Unidos pode aí atrapalhar esse compromisso brasileiro no G20? Olha, eu quero cumprimentar Renato Ribeiro, cumprimentar todos que fazem a Rádio Nacional, a EBC Brasília. Eu não acredito nisso. Eu acho que são países grandes, são 2 economias potentes. Os Estados Unidos é a maior economia do planeta, o Brasil é a maior economia dos trópicos e do sul global. São países que têm relações de Estado, relações diplomáticas, e eu acredito que vai prevalecer o bom senso e a relação histórica de Estado para Estado. Então isso não, na minha opinião, não terá interferência no processo de discussão do G20. E de Brasília, nós vamos adivinha? Aracaju. Opa, vamos a Sergipe, vamos ao seu estado. Vamos pular. Vamos pular. Daqui a pouco Sergipe. Então, daqui a pouco Sergipe, porque a gente está sem vídeo. Vamos então, Malu, para 3? Vamos embora então para o Rio de Janeiro, ministro. Rádio Catedral. Carlos Eduardo Bittencourt, ótimo dia para você, bem-vindo. Bom dia, Karine, bom dia, ministro. Ministro, uma das grandes preocupações de todas as potências, até foi uma das maiores preocupações do presidente Lula em relação à Amazônia. Qual é a perspectiva do senhor em relação à Amazônia desse trabalho do G20? Eu quero cumprimentar todos que fazem a Rádio Catedral do Rio de Janeiro, abraçar Carlos Eduardo Bittencourt e dizer que a Amazônia é sempre um tema muito importante, porque na Amazônia está a maior biodiversidade do planeta, o maior potencial de água doce da Terra. Então é um ativo biológico fundamental que tem que ser protegido, por um lado, e explorado de forma sustentável pelo outro. E tem os povos das florestas que vivem da floresta, tem os indígenas, tem os quilombolas, tem os povos das florestas que habitam, ainda tem as pessoas que habitam as grandes cidades da Amazônia, as periferias da grande cidade. Então, é um ecossistema bastante rico e que é de muito interesse internacional e interesse do Brasil. Esse é um tema sempre presente. E como nós vamos realizar a COP30 no Brasil, em Belém, no próximo ano, então esse tema, com certeza, o G20, essa parte da temática das mudanças climáticas, da sustentabilidade, da transição energética justa, o tema Amazônia com certeza será um dos temas protagonistas e será um pouco essa parte do G20 uma prévia do que será a COP30 no Brasil. E do Rio de Janeiro, ministro, a gente vai a Salvador, vamos à Rádio Sociedade. Oi, Luan Julião. Muito bom dia, Karine, bom dia, ministro. Falando sobre a tributação de super ricos, né, que é uma proposta brasileira no G20, eu queria saber, ministro, como implementar essa tributação sem que tenha uma fuga de capitais do nosso país. Alô, Bahia,
Fala Salvador, Bahia, meu amor, como diria o poeta. Quero cumprimentar a Rádio Sociedade da Bahia. E Luan faz uma pergunta muito importante. Primeiro, Luan, o ineditismo desse tema está presente no G20. E isso caiu no G20 social como uma luva, e o debate dos movimentos sociais muito intenso sobre isso, pela necessidade de abordar esse tema. Você vê 1% dos ricos do planeta detém a maior riqueza do mundo, né? Os cálculos feitos pelo economista francês, contratado pelo governo brasileiro, dão conta que 2% de taxação do super rico pode resolver o problema de mais de 250 milhões de pessoas que passam fome ao redor do mundo neste momento. Então, 2% de taxação para os super ricos é algo, para eles, insignificante. É troco, como a gente fala, troco, né? E resolve o problema, olha, eu vou repetir, resolve o problema da fome de 250 milhões de famintos ao redor do mundo nesse momento. Então, esse é um tema urgente para ser tratado, e a sensibilidade do presidente Lula e o seu compromisso inquebrantável com o enfrentamento à fome e a superação da miséria e da pobreza coloca o tema como central no G20, e virou central no G20 social. É importante, e me parece que a pressão da sociedade, o empenho político do presidente Lula, esse tema está se tornando um tema de consenso para ser abordado no G20 pelo conjunto dos países. Então é um tema que tem chance de sair no documento final do G20 como prioridade. Com certeza sairá um documento da sociedade civil, pelo que eu estou acompanhando dos debates. Agora, você falou uma coisa importante, são os desafios da implementação disso. Isso é um debate a ser feito, porque você não pode gerar, como você mesmo falou aí, paraísos fiscais, né? Ou uma guerra fiscal às avessas de atração de investimentos no mercado em países que podem não ter taxação do super rico. Então, isso tem que ser muito bem planejado, tem que ser muito bem discutido, tem que sair com a regra global, porque senão você vai criar um problema sério de ilhas de paraísos fiscais pelo mundo, de uma guerra fiscal entre países para ver quem vai receber esses recursos em paraísos e não ter taxação. Então tudo isso tem que ser planejado, organizado e regulamentado. E eu acho que o G20 dá um passo em relação a isso. Depois o debate continua de como será regulamentado esse processo. Ministro, interessante que o senhor tenha tocado nesse assunto aí com o Luan, porque essa proposta de taxação dos super ricos não é uma novidade, né? O Brasil já levou isso para o G20 em 2008, lá atrás, né? Uma coisa que vem sendo amadurecida e ainda não é um consenso, né? Como o senhor disse, há perspectivas de construção de consenso para isso, mas ainda não é, e muita coisa vai ser debatida. Paralelamente a isso, o Brasil também discute taxação dos super ricos numa segunda etapa aí da reforma tributária. Nesse sentido, ministro, nessas duas taxações, né, ou internamente ou mundialmente, essa verba seria utilizada, esse recurso, para o combate à fome, essencialmente, é isso, ou para mudanças climáticas também? O que está sendo discutido, tanto no G20 social quanto no G20, é que esses recursos possam ser utilizados exclusivamente em duas frentes. Uma no combate à fome e superação das desigualdades, e outra num fundo para combater as mudanças climáticas e promover políticas de sustentabilidade e de uma transição energética justa. Perfeito. Ministro, então vamos seguir, a gente vai agora a Fortaleza. Vamos lá, Rádio Povo, CBN, Camila Magalhães, bom dia para você. Bom dia, Karine. Bom dia, ministro. Bom, ministro, eu gostaria de perguntar no sentido dessa questão mesmo do enfrentamento da questão ambiental e da transição energética, porque o Ceará tem sido destaque na busca pela produção do hidrogênio verde. Portanto, eu pergunto ao senhor que investimentos estão sendo feitos, estão aí em pauta para serem feitos tanto aqui no Ceará como em todo o Brasil com relação ao hidrogênio verde, o que tem sido aí pautado pelo governo nesse sentido, ministro? Bom dia, Fortaleza. Bom dia, Rádio Povo da CBN. Quero cumprimentar a Camila Magalhães e todos que fazem
à Rádio Povo, dizer que você abordou um tema interessante. O Ceará tem sido liderança em muita coisa, viu? No hidrogênio, nas Olimpíadas da Matemática, no INPA. O Ceará está dando um exemplo muito grande na educação, no PIB do Estado, que tem aumentando a economia pujante. Eu quero parabenizar os cearenses por esse momento muito significativo e contribuição do Estado para o Brasil. Esse tema é um tema... para quem é da área ambiental, já debate isso há algum tempo, do desenvolvimento sustentável, mas é um tema muito recente no conjunto da população. O Brasil está fazendo algo extraordinário. O presidente Lula determinou que o governo brasileiro começasse a trabalhar um processo de transição energética, de migração para uma transição para a energia limpa. O Brasil é um exemplo de energia limpa do mundo. Nós temos um mosaico muito forte de energias limpas. Você tem energia hídrica, você tem energia solar, você tem energia eólica e um potencial significativo de hidrogênio verde. Então, com certeza, sem medo de errar, o Brasil será líder mundial nesse processo. Que aí vem uma série de outras coisas, de mudança de paradigma, vem o carro elétrico, vem uma série de coisas que vem junto com esse processo. E o Brasil fez uma coisa também que às vezes as pessoas não percebem. Você sabe quem está coordenando o processo da transição energética no país? O ministro da Fazenda, o ministro da Economia. Isso não acontece em lugar nenhum. Talvez 1 ou 2 países tenham essa coragem de pegar o ministro da Fazenda e dizer, olha, você vai coordenar o processo da transição energética. Agora, como a etimologia da palavra diz, é uma transição energética. Nós temos um caminho a percorrer, que tem investimentos previstos e acontecendo nesse momento, tanto público, Camila, quanto privado. O número de investimentos privados também nessa área de energia elétrica, energia solar, é algo muito potente no Brasil. Então, eu vejo com muito otimismo o que vai acontecer no Brasil nesse processo da construção de um mosaico muito poderoso de energia limpa no nosso país. Este é o Bom Dia Ministro, que hoje conversa com o ministro Márcio Macedo, que também coordena o G20 Social, que será realizado no Rio de Janeiro a partir da próxima quarta-feira. Ministro, vamos seguir então aqui, a gente vai para Ribeirão Preto. Vamos à Rádio Conecta, porque a Gabriela Rando já está nos esperando. Oi, Gabriela, bem-vinda, bom dia para você. Bom dia, Karine, bom dia, ministro, e a todos que participam desta entrevista. Ministro, eu gostaria de saber quais as discussões do governo em relação à crise climática e nos impactos diretos que a economia do país vem sofrendo. Ministro. Quero abraçar todos de Ribeirão Preto, a São Paulo, os que fazem a Rádio Conecta, e dizer, Gabriela, que o presidente Lula, antes de tomar posse, quando ele foi eleito, ele já foi na COP e já falou para o mundo o compromisso que o Brasil tem com o enfrentamento às mudanças climáticas. Nós sabemos, e você é uma pessoa da comunicação, como é que foi tratado isso nos últimos 6 anos, em especial nos últimos 4 anos. O processo de aumento do desmatamento no Brasil, de desmonte dos órgãos de controle de Estado de proteção ambiental e do incentivo ao garimpo ilegal, aos delinquentes ambientais, aos criminosos do clima. Então, essa bandidagem está sendo combatida com muita força pelos órgãos de controle nesse momento, que o presidente Lula está fortalecendo, o IBAMA, o ICMBio, a Polícia Federal, que são órgãos que têm atuação muito forte no combate à delinquência ambiental. E, por outro lado, o enfrentamento do desmatamento. Só é o menor índice de desmatamento da nossa história, então tem políticas de acompanhamento disso, tanto políticas de combate ao crime, quanto políticas de incentivo a ações sustentáveis. Isso é um compromisso do presidente Lula e, na prática, está acontecendo políticas públicas de fortalecimento da área ambiental, de investimentos, retomada de investimento no fundo ambiental, para que tenha políticas públicas de proteção aos ecossistemas do nosso país, de combate à delinquência ambiental e também de incentivo a uma economia de baixo carbono que leve em consideração a variável ambiental. Ministro, no começo aqui do programa, o senhor já deu aí um panorama sobre isso, mas eu queria voltar a falar um pouco da participação popular no G20 Social. O senhor disse que ao longo do ano, houve aí várias plenárias, vários encontros pelo país.
muita gente debatendo em vários setores, diferentes assuntos, e eu queria saber o seguinte: foi aberta uma plataforma para que as pessoas mandassem, enviassem contribuições, né, ao G20, dessem sugestões, e eu queria saber o que o povo quer, o que chegou mais, o que as pessoas anseiam, de uma forma geral. Claro que tem os grupos setoriais, mas eu quero saber, assim, de uma maneira geral, o que as pessoas, o que a população deseja? O povo está preocupado com fome, as pessoas precisam superar essa chaga que assola o Brasil historicamente. Eu quero aproveitar para relembrar aqui algumas coisas, que às vezes a nossa memória é curta e esquece das coisas. O presidente Lula tirou o Brasil do mapa da fome. Quando nós subimos a rampa do Palácio do Planalto com o povo em 2003, nós encontramos um país com 33 milhões de pessoas passando fome e mais 1/3 da população com alguma carência alimentar, isto é, sem ingerir uma das 3 refeições diárias que o cidadão, que o ser humano precisa e merece. Então, nesse ano, em quase 2 anos, o presidente Lula tirou 24,8 milhões de pessoas da miséria absoluta e da fome. Ainda tem 8 milhões e meio que nós temos que ir atrás. Uma determinação dele, onde houver um brasileiro ou uma brasileira passando fome, nós temos que ir atrás para tirar. Então, essa é uma preocupação eminente do povo brasileiro. Uma outra preocupação é essas desigualdades. Tem preocupação do emprego, desse novo mundo do trabalho. As pessoas querem, e nós precisamos entender melhor isso, as pessoas querem ser dono do seu destino, querem ser empreendedoras, aparece muito. Aparece a preocupação com as mudanças climáticas, aparece a preocupação com o meio ambiente. Isso é uma coisa muito presente. O emprego é uma coisa muito, muito presente também. As pessoas querem ter oportunidade de trabalhar, de poder ser dono do seu destino. Então, isso são temas que aparecem muito no processo de debate da participação social. Aproveito para dizer que essa é uma oportunidade muito importante. Karine, às vezes a gente está fazendo uma coisa e a gente não se dá conta da grandiosidade do que nós estamos fazendo. Quando a história se distancia, o espectro de espaço e tempo se distancia e bota a luz sobre o que a gente está fazendo, você observa que nós estamos fazendo coisas grandiosas. O que o Brasil está fazendo nesse momento, essa sacada do presidente Lula e esse ineditismo do G20 social, é um capítulo importante da história do Brasil, da participação social que está sendo escrita. Muda a lógica completamente. Se der certo o G20 social, e vai dar, com fé em Deus e com a força do povo, já deu, nunca mais vai ter G20 sem a participação do povo. Porque nunca mais esses bacanas vão decidir as coisas sem ouvir a população. Então, isso é algo que eu considero muito importante, muito significativo. Então, ontem à noite nós já abrimos, às 8 horas, nós já abrimos o credenciamento antecipado. Que quem quiser se credenciar, vai lá no g20.cadastro9.com.br. E a gente vai até colocar no GC aí agora. Coloque aí. Está no nosso GC, você que nos acompanha pelo YouTube ou pelo canal Gov, já está vendo aí na sua tela o endereço. E aí a inscrição vai até? Então, a inscrição vai até as antecipadas, até dia 12. Perfeito. De ontem de noite para cá, de 8 horas, já tem quase 3 mil pessoas já inscritas. Obviamente que as pessoas vão tirar o seu crachá lá, né, no território do G20, quando chegar. Então, nós hoje, agora, nesse momento, quando eu comecei a entrevista com você na EBC, já subimos no site da SECOM e da Secretaria-Geral da Presidência a nossa programação geral, que eu vou falar daqui a pouco sobre ela, a programação geral, com abertura, com os debates temáticos, a programação autogestionada durante o dia nós vamos colocando, que é muita coisa, nós estamos fazendo tudo combinadinho, com espaço, com tudo, para não ter nenhum erro. Então, está bastante interessante esse processo. Então, nós queremos fazer um convite ao povo brasileiro, ao povo do Rio que está lá, ao povo de São Paulo, ao povo de Minas que estão ali pertinho, ao povo do Brasil que está interessado em participar. Participe desse momento histórico. É muito importante colocar as impressões digitais do povo nas políticas públicas que vão serem aplicadas nas 20 economias mais potentes do planeta. Então,
participe desse processo. Nós tivemos um processo, como você falou, pela internet, na plataforma do Brasil Participativo, que foi a mesma que nós utilizamos no Brasil Participativo, que é um sucesso, no planejamento participativo, melhor dizendo, que é um sucesso, teve muita participação, ainda está lá os textos para consulta, quem quiser consultar, o texto base que vai ser debatido e aprovado no G20 Social. Ministro, eu já vou chamar a Belém, mas antes eu queria que o senhor dissesse o que essas pessoas que vão se inscrever, que querem se inscrever, que podem se inscrever até o dia 12 de novembro, portanto, o que elas vão poder fazer lá? Até dia 12, antecipadamente, mas até o dia 14 vai estar aberto as inscrições lá na hora. No maravilha. Espaço. Até dia 12 pela internet. Tá. Quem ótimo. quiser garantir. Você vai lá no link, se inscreve, pronto, tá dentro. Tá dentro, tá tudo certo. E dentro, o que essas pessoas vão poder fazer? Tem muita coisa. Posso falar, tem feiras temáticas, tem participação nos debates. Então, como é que vai acontecer? Posso falar da programação já? Vamos falar então, rapidinho pra gente ir pra Belém. Primeiro, dia 14 às 9 da manhã será aberto. Já a entrada vai começar a acontecer. Às 8 horas começa a ser aberta. Às 9 horas começam as plenárias autogestionadas. O que é isso? São plenárias gestionadas, coordenadas, pensadas e comandadas pelos movimentos sociais organizados. Aí tem várias coisas. Aí tem desde a do Greenpeace, tem a CUFA, que vai fazer o Fórum Mundial da Favela. Repare, a CUFA vai fazer o Fórum Mundial das Favelas no G20 Social. Legal. Vai ter com a Unesco, junto com a Unesco. Vai ter, por exemplo, o F20, que é um grupo autônomo de favelas, vai fazer também o Momento Favelas. Então você tem mulheres, vão fazer o debate lá. Então você vai ter mais de 250 plenárias autogestionadas. Então tem mais do que isso, que serão diversos, na pluralidade que é o movimento social do Brasil e do mundo, com a autonomia que tem os movimentos sociais do Brasil e do mundo, com a autoridade que tem os movimentos sociais do Brasil e do mundo, vão começar a fazer os seus debates autogestionados. Então, vai ter uma série de debates. Começa no dia 9, às 9 horas do dia 14. Às 14 horas, nós fazemos a abertura oficial. Estou já dizendo tudo aqui, viu? Tá, vamos embora. A abertura oficial será feita na sala de imprensa lá, no espaço, com apresentação no Fórum Interconselhos. O Fórum Interconselhos é uma criação do presidente Lula que reúne os movimentos sociais e as organizações nacionais do Brasil de todo o país. Então vai estar lá, esse é o público. Então, simultaneamente vai ser transmitido para as autogestionadas que estão acontecendo naquele momento. Então, às 14 horas, nós iniciaremos as autogestionadas com a abertura oficial. Então vai ter lá o público do Interconselho e por fone, pela internet, vai ser apresentado em todas as mais de 250 salas que vão estar acontecendo a autogestionada e ao vivo para o Brasil e para o mundo inteiro. Eu vou fazer a abertura junto com a primeira-dama, a Janja. A companheira Janja vai estar lá, que tem feito um papel extraordinário nesse G20. Ela não só está ajudando o G20 social, como ajudando na organização do G20 do chefe de Estado, como está ajudando na organização do Festival de Combate à Fome, como está ajudando no CRIA, que vai juntar os influencers do Brasil todo para debater. Então eu quero agradecer aqui publicamente a força, o trabalho e o empenho da companheira Janja, que tem sido muito... Ela vai no detalhe, ela vai lá, ajuda, ela foi muito importante nesse processo de construção do G20 social. Vai estar lá a Janja, o embaixador Mauro Vieira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a ministra Margarete Menezes, e 2 representantes, um da sociedade civil mundial e outro da sociedade civil brasileira. Então, são os ministérios que estão envolvidos diretamente no G20, que estão construindo o G20, mais os movimentos sociais do Brasil, representante e internacional. Então, essa será a abertura. Então, e à tarde continua as autogestionadas. No dia 15, isso tudo vai estar no site com os locais definidos. Perfeito. No dia 15, nós vamos fazer o debate dos eixos. Esse primeiro dia nós estamos chamando de vozes, que são as vozes do Brasil inteiro, que vão estar lá, todos os sotaques,
todas as cores, todos os cheiros e todos os desejos e vontades do povo brasileiro vão estar presentes no Vozes. No dia 2 nós estamos chamando de eixos, no dia 15, melhor dizendo. Falei do 14, agora 15. Então, pela manhã nós teremos as plenárias centrais, que são os grandes eixos. Combate à fome, a desigualdade e a pobreza, o enfrentamento às mudanças climáticas, né, por uma transição justa, energética justa e a nova governança. Então nós teremos 3 grandes temas acontecendo simultaneamente. Aí como é que vai ser isso? Cada tema terá um ministro de Estado. Combate à fome, terá o ministro Hélito Dias lá coordenando. Aí terá a presença de um representante da FAO, que é o organismo internacional mais forte nessa questão da fome. Terá um representante internacional do movimento social e terá um representante brasileiro do movimento social. O do Brasil será a presidenta do CONSEA, a Elizabeth Recine. Internacional será uma representante do Mali, da União Africana, que tem como trabalho o combate à fome. Na plenária de sustentabilidade, mudança do clima e transição justa, que seria a ministra Marina Silva que iria coordenar, mas ela estará na COP. Ela não vai poder estar aqui. Aí o ministro Paulo Teixeira, que tem uma abordagem muito importante e séria sobre a agroecologia, sobre economia solidária, sobre uma agricultura sustentável, né? Agricultura familiar. Então ele vai estar coordenando junto com Capo Bianco, que é o secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente. Aí terá a economista Laurence, que foi a negociadora-chefe do Acordo de Paris, e o representante do movimento social brasileiro, que será Adriana Marcolino, que é uma técnica do DIEESE também, que vai trabalhar sobre o tema da sustentabilidade, sobre essa transição ecológica justa, etc. E a plenária da reforma da governança global. Quem coordenará será o ministro Celso Amorim, que é assessor especial da Presidência da República. Nós teremos também a representante da coordenadora internacional da Marcha das Mulheres, que é uma turca. Teremos um economista da África, da Coreia do Sul, que tem um trabalho muito importante sobre o tema da governança, e representando a sociedade civil brasileira, Antônio Lisboa, que é representando da Sindical Internacional, que tem um acúmulo muito forte sobre esse mundo do trabalho, sobre essas novas tecnologias e sobre a governança. Isso no dia 15. O dia aí, à tarde do dia 15, continuam as autogestionadas, que as organizadas pelo povo do Brasil e dos demais países. E no dia 16, nós faremos o nosso grande finale com uma plenária onde esse documento que está sendo trabalhado durante o ano inteiro, que vai estar sendo debatido e ouvindo as plenárias autogestionadas e as plenárias dos eixos, será apresentado na plenária final e aprovado por aclamação. Só entra o que é consenso, é um documento síntese em cima dos 3 temas, que será aprovado por aclamação na plenária final, que será coordenada por mim e por 2 representantes, um dos conselhos de participação do mundo inteiro, que é um economista muito representando a sociedade civil, que ele é da União Europeia, e representando também do movimento social brasileiro. Então nós fazemos a aclamação, o documento será lido pelas diversas vozes que vão estar lá. Quem estiver no palco vai ler, cada um, 40 representando lá, cada um lê uma parte para poder demonstrar o que é essa pluralidade e essa força de uma construção coletiva. E ao final, esse documento será entregue ao presidente da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que convidou também o presidente sul-africano para poder receber junto com ele, porque a África do Sul será o próximo país a presidir o G20. Posso dar agora mais uma novidade? Eu lhe dei a programação toda agora. Novidade? Não, pode me dar uma novidade e vamos ainda para mais rádios que estão esperando. Então vou deixar a novidade. Não faça suspense. Vamos logo para a novidade. A África do Sul
decidiu que vai fazer o G20 social na sua decisão ministerial. Ótimo. Então, o G20 social vai continuar, que é, como diria o Titãs, o nosso desejo, necessidade e vontade que possa seguir adiante. Como eu falei aqui, a nossa esperança é que nunca mais o G20 aconteça sem a participação do povo. Então, ótima notícia, porque era o desejo do Brasil, né, deixar esse legado, então, do G20 Social. África do Sul, então, já confirmada que vai ter G20 Social, será a próxima presidente aí do G20. E vamos, então, ministro... Depois das perguntas, eu posso continuar na programação? Tem mais coisa. Se der tempo, a gente falaremos mais, mas o que eu quero dizer, antes de chamar a Belém, que já está lá nos esperando, é que tudo isso, as principais notícias do G20 Social, da cúpula do G20, você acompanha aqui no canal Gov. A nossa equipe estará lá no Rio de Janeiro, ministro, transmitindo os principais eventos, e a gente vai mostrar tudo ao vivo. Vamos lá, vamos embora. A gente vai, então, à Rádio Cultura de Belém. Marcelo Alencar, ótimo dia para você. Olá, bom dia, ótimo dia para você também, para o ministro Márcio Macedo e principalmente para todos os meus colegas das rádios espalhadas por todo o Brasil. Ministro, uma honra falar com o senhor e que bom saber que nós temos um ministro que gosta de informar, né? Agora há pouco eu estava acompanhando as informações que o senhor está prestando aqui no Bom Dia Ministro e a gente fica honrado com a sua fala em saber de detalhes importantes para nós divulgarmos aqui em Belém do Pará, pela Rádio Cultura FM 93,7. Eu falo da capital paraense, ministro, onde vai ser realizada a COP30 em 2025. Bom, eu gostaria de saber, se houver possibilidade, quais os benefícios que podem ser gerados para a economia do Brasil através do investimento em sustentabilidade. Marcelo, eu quero te cumprimentar, todos que fazem a Rádio Cultura FM. Você me lembrou uma coisa, hoje é dia do radialista. Eu quero aproveitar para cumprimentar e abraçar todos os radialistas do Brasil. Você sabe que a minha formação profissional, eu sou biólogo por formação e tenho mestrado em desenvolvimento e meio ambiente. Mas depois de coroa eu fiz rádio e TV, então olha, eu sou radialista também, né? Então, parabéns, não estou atuando, mas gosto, sou apaixonado pelo rádio, acho que, e essa coisa do rádio hoje está na internet, está na televisão, é algo espetacular, então eu quero aproveitar para cumprimentar todos os radialistas do Brasil, dar um abraço, parabenizar pela resistência que é o rádio brasileiro e pela importância que o rádio tem na informação e na formação do nosso país. Então, parabéns e agradecer a Marcelo por ter, na fala dele, me lembrado que hoje é dia do radialista. Eu quero dizer, Marcelo, que a COP ser realizada no Brasil e no coração da Amazônia é algo muito simbólico e muito importante. É a Amazônia falando da Amazônia, o meio ambiente falando de dentro do meio ambiente, do seu lugar de fala, a Amazônia e os povos da Amazônia dizendo não vai fazer nada sem nós, né? Nós temos que estar dentro desse processo. Então tem um símbolo muito grande e foi de uma coragem muito significativa do presidente Lula, de uma visão, de uma sensibilidade e de colocar a Amazônia no centro do debate mundial, sediando a COP. É um desafio gigantesco, né? Porque é um evento, é um mega evento, né? O mundo todo vai estar lá, o Brasil vai estar lá, então é algo muito importante. Ô Marcelo, eu acredito muito que essa matriz energética e essa nova matriz econômica vai ser muito importante para o nosso país. Eu acho que hoje tem um mercado chamado de sustentabilidade ambiental, que ele é muito potente, que ele vai desde a energia ao setor de alimentação. Então, ao setor agrícola, né? A sustentabilidade hoje é algo muito transversal e presente nos setores da economia. Eu acredito nesse processo muito como
eu vou dizer assim, de compromisso de vida em relação à proteção da vida nas suas variadas formas, mas também como um instrumento de econômico. Eu acho que o Brasil pode ser um diferencial. O Brasil pode se transformar mais ainda numa grande potência mundial a partir dessa nova matriz e dessa transição energética que está sendo construído no nosso país. Eu tenho muita fé que isso vai aquecer um mercado muito potente do qual o Brasil será líder. E agora sim, nós vamos a Aracaju, vamos à Rádio Fã, porque a Larissa Gaudêncio já está esperando. Oi, Larissa, ótimo dia para você, bem-vinda. Bom dia, Karine, bom dia, ministro Márcio Macedo, é um prazer estar aqui novamente com vocês. Ministro, a minha pergunta é sobre essa participação social, houve esse engajamento para a construção do G20 social, participativa, e eu queria saber como é que vai ser o retorno. Como é que esses temas desenvolvidos no G20 social serão trazidos para os municípios, o desenvolvimento sustentável, o combate à fome e também as mudanças climáticas. E, além disso, também, se há algum espaço dentro do G20 social, do G20 como um todo, para levar essas boas iniciativas, essas boas práticas dos municípios brasileiros para os países que fazem parte, então, desse grande evento, ministro. Olá, Larissa. Olá, Aracaju. Meu amor, alô Sergipe, que alegria estar falando com o meu estado. Eu acabei de dar uma entrevista também à Fã hoje bem cedinho, com o Narciso, que está aqui em Brasília, com o estúdio, mas eu quero aproveitar para me dirigir a todos os aracajuanos, aracajuanas, sergipanas, dizer da minha alegria de poder estar falando com o meu estado. Queria agradecer a sua pergunta, Larissa, porque, pelo que eu entendi aqui, que cortou um pouco o que você estava falando, mas... Na verdade, ministro, o que ela perguntou foi sobre como levar essas boas práticas aos municípios. É isso, Larissa? Que cortou um pouquinho o seu áudio. Perfeito, é isso mesmo. Como levar essas boas práticas então, do G20 para os municípios e se tem espaço para levar essas boas práticas dos municípios brasileiros para o G20. Então, o G20 social é um espaço de debate livre, então é uma vitrine para que os municípios, as pessoas possam colocar as suas experiências. O governo do presidente Lula tem uma responsabilidade muito grande com o municipalismo, porque é no município que as pessoas vivem, é no município onde os problemas eclodem, é no município onde tem que ter políticas públicas para resolver o problema das pessoas. Então, isso é fundamental nesse sentido. E todas as ações do governo do presidente Lula levam em consideração esse processo de fortalecimento dos municípios. Nós temos dialogado com as frentes de prefeitos. Agora o Ministério, a CRI, o Ministério pilotado pelo ministro Padeira, vai fazer uma grande reunião com os prefeitos eleitos do país inteiro em fevereiro, dos quais eu pedi um espaço de uma manhã para falar sobre a agenda de ODS, né, que é uma agenda da Agenda 2030, e sobre essa agenda da sustentabilidade, da participação social, para que a gente possa ajudar que isso esteja presente na prioridade das políticas dos prefeitos, mas esteja presente também nos orçamentos das prefeituras, para que possa ter políticas públicas no caso do G20, de combate à fome, de ambientais e dessa relação que tem que ter federativa importante entre o governo federal, o governo do estado e governos municipais. Então, e o espaço do G20 é um espaço aberto para que as delegações que estão chegando possam também trazer as suas experiências e o que está sendo feito no Brasil inteiro em relação a esses 3 temas que são os temas centrais do G20. Ministro, vamos então agora a Ouro Preto, Minas Gerais. Vamos à Rádio Real. A gente tem uma pergunta do Igor Varejano. Bom dia. Bom dia, ministro Márcio Macedo. Aqui quem fala é Igor Varejano, da Rádio Real. Eu falo diretamente de Ouro Preto, cidade patrimônio mundial. E a gente faz a cobertura também de Mariana. Essa semana eu estive em Bento Rodrigues, a gente completa 9 anos do aniversário do crime. E tivemos ontem a homologação do acordo de repactuação pelo STF. Conversando com os moradores de Bento, existe uma cobrança para que os atingidos sejam ouvidos nesse processo de repactuação e também um certo olhar negativo para a repactuação por conta da falta de participação popular. A minha pergunta é:
como o governo federal vai garantir que após a homologação do acordo, o processo indenizatório seja cumprido pelas empresas e que as pessoas que realmente foram afetadas pelo crime de 2015 sejam ressarcidos. Obrigado pela participação, ministro. Muito bom dia. Eu quero cumprimentar Igor Varejano, cumprimentar a Rádio Real e toda a população de Ouro Preto, de Minas Gerais. Ô Igor, eu quero me dirigir a você dizendo que esse foi um acordo possível. Não é um acordo para se comemorar, porque não se comemora uma tragédia e um crime como foi aquele que aconteceu. Esse é um acordo de reparação, para tentar se fazer justiça com as vítimas, com as famílias, com o Estado e com o meio ambiente. Esse processo vem se arrastando há 9 anos. O acordo que estava sendo proposto pelo governo anterior era um acordo criminoso contra as pessoas, contra os estados e contra o Brasil. Esse foi um acordo feito, e aí os movimentos têm razão quando ele fala que não teve acesso à mesa de negociação. E é verdade, foi uma decisão judicial. Nós propusemos, o Estado brasileiro, o movimento propôs que os representantes dos atingidos estivessem na mesa, mas a Justiça entendeu que tinha para manter o outro lado do acordo na mesa, que eram as empresas, não poderia ter tido a participação dos atingidos. Aí foi um acordo que foi feito para o processo andar. Nós respeitamos, agora nós também achamos que poderia ter tido a participação dos atingidos na mesa de negociação. Por outro lado, o governo brasileiro, através do Ministério da Secretaria-Geral da Presidência, comandado por mim, nós fizemos um processo de escuta na bacia. Nós lideramos uma comitiva de 8 ministérios, passamos 11 dias na bacia, ouvimos todos os municípios, fizemos plenárias no que concerne ao governo brasileiro. Lembre-se que esse é um acordo liderado pela Justiça. Concerne ao governo do presidente Lula, nós ouvimos participaram deputados, participaram prefeitos, ex-prefeitos, a população, em 11 dias de debate na bacia. Então, esse processo, e nós compusemos um relatório que as propostas que veio do movimento dos atingidos estão dentro do acordo. Tudo que foi proposto pelo movimento dos atingidos está dentro do acordo no que concerne a participação. Vai ter um Conselho Nacional que vai tratar sobre o tema, que vai se debruçar sobre o tema, que vai gerir os recursos. Serão 5 milhões que vão ser para a participação da sociedade, e para os atingidos. Esse recurso será decidido nesse conselho, que é formado pelo governo federal e pelos atingidos de forma paritária. Esse recurso será gerido pelo fundo que será administrado pelo BNDES, mas esse fundo só vai aplicar esse recurso no que for decidido no conselho, junto com as organizações do movimento social que representam os atingidos, como dos atingidos diretamente. E nós também mantivemos, por deliberação dessas consultas, as consultorias autônomas, que são fundamentais para ajudar os atingidos e o movimento a fazerem projetos que possam ser acessados no fundo, direcionados para isso. E no acordo que foi homologado, que foi negociado com a participação decisiva do governo federal, é importante dizer que foram destinados quase 157 bilhões, do quais 130 bilhões é dinheiro novos. Então, não é uma coisa qualquer. É uma coisa significativa. Eu estou dizendo aqui com a responsabilidade de quem olhando para você para dizer, esse acordo não se comemora, que é fruto de uma tragédia, de um crime cometido pelas empresas. Mas é o acordo possível para acabar com essa dor que está há 9 anos se arrastando. É claro que as vidas perdidas não vêm de volta. É claro que a cadeia produtiva que foi destruída lá tem que ser reconstruída. Então, é um acordo de reparação para reconstruir a cadeia produtiva e econômica da região, para poder atender aos pescadores, aos quilombolas, aos ribeirinhos, para poder atender uma demanda de recuperação da bacia do Rio Doce e da calha do rio, que foi duramente atingida. Então você tem recursos, né, na homologação que foram no total agora
12 bilhões desses 100 bilhões vão para a saúde. Dos 75, 12 bilhões vão para de valor novo no acordo. Vai ser recursos para a pesca, ações ambientais geridas pela União, da infraestrutura de mobilidade, recursos para diretamente para as comunidades, recursos para a prevenção e mitigação de novos riscos, fortalecimento da assistência social, recursos direcionados aos povos indígenas e quilombolas e comunidades tradicionais, programas para mulheres, que as mulheres tinham ficado fora do acordo anterior, que está agora, obrigações e as obrigações das empresas, que vão continuar com a obrigação. Cada cidadão que não conseguiu comprovar que foi atingido pela tragédia vai receber R$30 mil já independente de comprovação, né? Então, é um acordo responsável e possível nesse momento. E nós estou organizando aqui com o governo do Brasil para a gente fazer uma caravana de novo na bacia para fazer reuniões. Vamos sentar com o MAB, vamos sentar com os movimentos que estão na bacia, principalmente o MAB, que a razão de existir deles são os atingidos, mas os outros movimentos sociais estão na bacia, mas os representantes diretos dos atingidos, vamos organizar uma caravana para a gente debater a aplicação desse acordo, debater a implementação desse acordo e estabelecer a participação social como instrumento presente para a definição da aplicação do Acordo de Mariana. Tem previsão de data, ministro, essa caravana já? Não, nós estamos no G20 agora, terminando o G20, nós vamos sentar para construir e eu espero que o mais breve possível a gente já esteja na região para ouvir as pessoas. Perfeito. O ministro falou no MAB, que para quem não sabe é o movimento dos atingidos por barragens, e eu também aproveito a fala do ministro para convidar você a resgatar lá no nosso YouTube. Esteve aqui com a gente, ministro, na semana passada, o advogado-geral da União, Jorge Messias, e nós fizemos um programa inteiro sobre Mariana, e o ministro Jorge Messias dizia exatamente isso, que foi um acordo possível, né? Não o melhor do mundo, mas nesse momento o que foi possível fazer. Então você pega tudo lá no nosso... O que não podia é deixar isso se arrastar, como está se arrastando há 9 anos, essa ferida aberta. Tem que ir caminhando para um fim nisso. E as empresas continuam com as suas responsabilidades, porque elas são as responsáveis por isso que aconteceu. Então elas continuam com a responsabilidade da reparação. Sem dúvida. Estamos chegando na reta final. E aí, ministro, o senhor disse que ainda tinha muita coisa para falar da programação do G20 social, mas eu vou pedir para o senhor falar de mais um aspecto da programação, que são as feiras, né? A gente vai ter muita feira lá, 150 expositores. Queria que o senhor nos dissesse um pouquinho sobre esse lado também. Também vai ter uma programação de shows, né? Vai ter bastante coisa lá, né, ministro? Então, paralelo ao que eu falei aqui, dos debates dos eixos e das autogestionadas organizadas pelos movimentos, nós teremos ali no ambiente do Boulevard o que nós estamos chamando de feiras. E são 150 barracas espalhadas em todo o território do G20. E nós estamos chamando de 3 caminhos. Tem o caminho do combate à fome, que serão os produtos alimentícios e agroecológicos. O caminho da sustentabilidade, que tem os artesanatos de todos os povos produzidos no nosso país. E tem o caminho da cultura dos povos, que é a chamada feira literária. Então terá lançamento de livros, terão exposição de livros, todos organizados pelas instituições e organizações dos movimentos sociais brasileiros. Então será um ambiente onde terá literatura, terá arte, pintura, expressões artísticas, terá culinária do Brasil inteiro representada, terão os alimentos produzidos pela agricultura familiar, terão os alimentos da agroecologia e terão a cultura dos povos de uma forma geral. A ministra Sônia Guajajara me relatou que ela está organizando com as organizações indígenas, vão ter 30 barracas só sobre os povos indígenas, né, mostrando as várias etnias, as várias produções de artesanatos, a sua cultura. O MST, a Contraf, a Contrag estarão fazendo sobre a agricultura familiar, a produção orgânica, a produção agroecológica. Então, são produtos que já estão no mercado, que estão disputando o mercado, para o mundo conhecer a produção do povo brasileiro, a produção feita pelos movimentos, de qualidade, com competência, feito de forma sustentável. Então, será um ambiente muito rico de
pluralidade durante no espaço do território do G20 durante todos os 3 dias. E também terá à noite o festival, né? O Festival da Ação Global contra a Fome, que serão artistas diversos que vão se apresentar, e também o debate dos influenciadores, fazendo uma pegada mais da comunicação digital e autônoma da inteligência do povo brasileiro, e obviamente que será um espaço aberto para toda a imprensa brasileira. Tem quantos tem, Giovana, já cadastrado da imprensa brasileira? Tem quantos? 774. Então, 770, a Giovana está me dando uma cola aqui, 774 veículos, tanto da imprensa brasileira como internacionais, já estão credenciados para cobrir o G20 social. Então, tu vai ter o espaço da imprensa lá, várias autoridades vão falar lá no espaço da imprensa, tanto governamentais, quanto autoridades dos movimentos sociais, quanto autoridades científicas, da academia, da ciência. Então, estará interagindo ao longo dos 3 dias com a imprensa brasileira para poder fazer a cobertura mais precisa. Nós estamos muito esperançosos que vai ser um grande debate, uma oportunidade única de a gente poder fazer um debate amplo, rico, plural, respeitando as organizações do povo, a pluralidade que é o movimento social, a autonomia dos movimentos, mas é uma oportunidade para a gente poder debater temas muito importantes que vão interferir na vida das pessoas. É isso, e nós, do Canal Gov, estaremos lá mostrando tudo para você a partir da próxima quarta-feira. Malu, como estamos de tempo? Então tá, considerações finais, meninos. Chegamos à nossa reta final. Quero agradecer muito a sua presença aqui nessa véspera de G20 Social. Obrigada sempre, volte sempre. A gente se vê lá no G20, mas quero deixá-la à vontade para se despedir e fazer suas considerações finais. Eu quero, Karine, em seu nome, aqui eu estou vendo o Juan também, em nome dele, agradecer a todos que faz a EBC, todos que possibilitaram que a gente pudesse conversar com o Brasil hoje, poder falar de forma muito transparente todas as perguntas que foram feitas, poder dizer desse momento importante que é o G20 Social. Nós estamos numa pegada agora de reta final para que tudo dê certo, convidar a população a participar do G20, nos dias 14, 15 e 16 no G20 Social, lá no espaço, no território do G20, da Praça Mauá ao Boulevard, no Rio de Janeiro, que as pessoas possam se inscrever antecipadamente para garantir a sua presença no link que está aí disponível, para que as pessoas possam ter acesso. Agradecer aos movimentos sociais do Brasil pelo envolvimento, pela compreensão da necessidade de aproveitar esse espaço para fazer um grande debate nacional e um grande debate planetário sobre os problemas que assolam a nossa gente. Quero parabenizar o presidente Lula pela coragem, pela sensibilidade de promover um espaço de participação social como esse. Agradecer a equipe que está trabalhando e até o que foi feito no presente momento, mas nós temos um desafio muito grande até o dia 16. Aproveitar para convidar todos vocês, agradecer a oportunidade que vocês estão me dando de conversar com o Brasil e explicar sobre o G20, e dizer assim, que eu tenho uma opinião muito pessoal, que eu acho que a grande fotografia do G20 será o G20 Social no Brasil. Será um dos grandes legados que a presidência do Brasil vai deixar para a reunião do G20. Porque o que é o G20? Eu vou finalizar com isso. O G20 são 20 bacanas de paletó e gravata, ou 20 mulheres bem vestidas, definindo os destinos da humanidade, das populações, sem a participação do povo e da população. Então, o que é que o Lula fez? Por isso que eu quero falar desse ineditismo. O Lula está chamando o povo para participar desse processo. Então, acho que uma grande fotografia do G20 será a participação social. Um dos grandes legados que o presidente Lula vai deixar para o G20 é o G20 Social. Então, eu espero que essa fotografia seja a mais plural possível, seja dentro do debate democrático, seja respeitosa com o processo político e que possa contribuir efetivamente para mudar a vida das pessoas para melhor. É isso, ministro. Vou até aproveitar então a fala do ministro,
né, da participação popular, para falar de novo até dia 12, inscrições pela internet, quem estiver pelo Rio de Janeiro, g20.cadastro9.com.br, tá aí na sua tela. Então, quem quiser se antecipar e não perder esse momento histórico no Rio de Janeiro, pode fazer a sua inscrição. Ministro Márcio, parabéns, tá? Obrigado, querido. Sucesso aí na sua missão com o G20 Social. A gente se vê no Rio de Janeiro, então. Parabéns você é muito boa, viu? Ah, obrigada. Parabéns pelo talento. Gente, eu quero desejar ao Brasil um final de semana de muita paz e que Deus abençoe os lares do nosso país. É isso, amém. Que foi, Cris? A Cris está falando comigo aqui. Ah, maravilha. Pessoal, então é isso. Então a gente se vê. Semana que vem a gente se vê no Rio de Janeiro. Não teremos Bom Dia, Ministro. Mas é isso. Espero rever os colegas todos numa próxima oportunidade. Agradeço a participação de todas as rádios que estiveram aqui com a gente. E você continue com a gente no Canal Gov.